Imaginemos a seguinte situação. Dois atletas, mesma idade, mesmo nível de experiência, suando a camisa no exato mesmo treinamento rigoroso. Aí, no final da sessão, um deles está ali, super pronto para jogar mais um set, de boa, enquanto o outro está completamente exausto, mal conseguindo ficar em pé. É quase como uma caixa misteriosa da fisiologia esportiva, né? Por que será que corpos tão parecidos respondem de formas mas tão diferentes à mesma carga de trabalho? Bom, nessa nossa análise de hoje, a ideia é justamente desvendar esse mistério. Vamos explorar como dados super precisos e o aprendizado de máquina estão literalmente dando as mãos para a ciência do esporte. Tudo isso para prever a fadiga antes mesmo que ela dê as caras, usando dados fresquinhos de pesquisas com jovens jogadores de badminton. E para estruturar a nossa análise, a pauta de hoje está dividida em 5 partes bem diretas. 1. O enigma do esforço. 2. Aprendizado de máquina no badminton. 3. Decodificando os grupos de esforço. 4. Traços físicos que impulsionam o esforço. E, por fim, 5. Otimizando o treinamento futuro. Parte 1. O enigma do esforço. Decodificando a carga interna. Vamos logo de cara estabelecer o problema central que tira o sono dos cientistas do esporte. Então, vamos mergulhar direto nisso. A grande questão que move toda essa pesquisa é tentar entender essa loucura que é a variabilidade humana. Pensa no badminton. É um esporte de mudanças bruscas de direção, saltos super explosivos e uma resistência que não acaba mais. Mas o impacto que uma partida tem dentro do corpo de um atleta, aquilo que chamamos de carga interna, isso é extremamente individual. E como a gente mede isso? Bom, tradicionalmente o mundo do esporte usa o RPE, ou Índice de Esforço Percebido. Basicamente é uma escala onde o atleta relata o quão difícil, o quão pesado foi o exercício. É uma medida subjetiva, claro, mas super validada e que bate certinho com a frequência cardíaca e os níveis de lactato no sangue. O grande obstáculo sempre foi: prever o RPE de alguém usando apenas os traços físicos, tipo força ou altura, era historicamente um pesadelo. É um quebra-cabeça gigante com variáveis demais, e é exatamente aí que a tecnologia entra rasgando. O que nos leva à parte 2. Quando o aprendizado de máquina encontra o badminton, o estudo. É aqui que a gente deixa os achismos de lado e chama a inteligência artificial para o jogo. Para ter uma ideia da escala, a pesquisa acompanhou nada menos que 73 jovens jogadores de badminton, todos competindo em alto nível de desenvolvimento. Eles tinham em média 14 anos e meio de idade e uns 6 anos de quadra. Ou seja, ninguém ali era novato, viu? Eram atletas consistentes, o que nos dá uma base de dados incrivelmente sólida. E antes de irem para a quadra competir para valer, esse pessoal passou por uma bateria de testes físicos e antropométricos de tirar o fôlego, o pacote completo mesmo. O objetivo era mapear o perfil físico absoluto de cada um. Mediram o equilíbrio com os testes Y-Balance e o da cegonha, resistência com muito agachamento isométrico na parede, flexões, além de potência nos saltos, velocidade e agilidade. A ideia era coletar literalmente toda a métrica física possível e imaginável para mais tarde cruzar tudo isso com aquela sensação de fadiga pós-jogo. Agora, com essa verdadeira montanha de dados nas mãos, os pesquisadores jogaram tudo na modelagem de árvore de decisão. Para simplificar, é como se fosse um fluxograma super inteligente, criado pelo computador. Sem entrar em nenhum jargão matemático chato, o brilhante desse algoritmo é que ele consegue olhar para todas essas dezenas de testes físicos e achar a agulha no palheiro. Ele descobre exatamente quais características separam quem sai da quadra exausto de quem sai pronto para outra. E isso fica brilhantemente ilustrado aqui. Olhando a arquitetura do modelo, a gente vê exatamente como a máquina operou. O palpite natural seria que a idade ou o tempo de prática ditariam cansaço, certo? Pois é, mas não foi bem assim. O modelo fez as grandes divisões lá no topo, baseado em coisas como flexões, agachamentos isométricos com uma perna só e saltos verticais. A máquina pescou padrões super complexos de força e estabilidade que, a olho nu, passariam totalmente despercebidos. Indo para a parte 3. Decodificando os grupos de esforço, leg versus meg. Agora que temos o modelo, vamos traduzir o que essas ramificações de dados querem dizer. Usando uma técnica matemática de agrupamento, o estudo revelou dois perfis perfeitamente divididos. De um lado, o grupo de baixo esforço, o leg, com 36 jogadores. Do outro, o grupo de esforço moderado, o MEG, com 37 jogadores. Detalhe crucial, para a exata mesma intensidade de jogo, esses dois grupos sentiram níveis de desgaste completamente diferentes. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê?
Dando uma olhada nas métricas comparativas entre os dois grupos, os contrastes gritam aos olhos. O grupo de baixo esforço foi muito, mas muito superior no teste de equilíbrio da cegonha e no salto vertical, e eles também apresentaram uma massa corporal um pouquinho maior. Em contrapartida, o grupo de esforço moderado foi significativamente melhor nas flexões. Isso começa a pintar um quadro super intrigante sobre qual tipo de força realmente atua como uma armadura contra a exaustão nos esportes de raquete. O que nos traz à parte 4. Traços físicos que impulsionam o esforço. Análise shape. É aqui que as coisas ficam realmente profundas e a gente descobre os motores invisíveis da fadiga. O que é absolutamente fascinante neste primeiro resumo da análise SHAPE é como ele mostra o peso exato de cada variável no grupo de baixo esforço. Notem como o agachamento isométrico de uma perna e o teste de equilíbrio da cegonha têm um impacto positivo gigantesco. Isso prova que ter estabilidade estática e força para sustentar a própria perna não é apenas um detalhe. Na verdade, são essas características que colocam o atleta nesse grupo privilegiado de menor desgaste. Basicamente, a ciência está nos dizendo que essa coordenação neuromuscular finíssima derruba o custo metabólico lá para baixo. Trocando em miúdos, quem tem um equilíbrio estático excelente e muita resistência isométrica nas pernas, não desperdiça energia naquelas freadas bruscas do badminton. Esse conjunto de habilidades atua literalmente como um verdadeiro escudo contra o cansaço. Fantástico, né? Mas e o outro grupo? Virando a chave para o grupo de esforço moderado, o cenário muda completamente de figura. Neste outro panorama, fatores como a resistência da parte superior do corpo, especificamente mandar bem nas flexões, junto com a altura do atleta, dominam a cena. O equilíbrio ainda conta, claro, mas a receita do bolo aqui é visivelmente diferente. Então, o ponto crucial para levar daqui é: por que será que ser mais alto e fazer mais flexões tem a ver com sentir mais fadiga? A pesquisa explica muito bem. Jogadores mais altos têm, logicamente, um alcance incrível na quadra, mas o custo biomecânico é altíssimo. As articulações de um jovem em fase de crescimento sofrem um torque enorme, e o corpo gasta muito mais energia para controlar essas alavancas maiores. Ter braços e troncos fortes ajuda a estabilizar tudo isso, mas a conta de energia chega mais cara e o esforço global que o atleta sente vai lá para cima. Parte 5. Otimizando o treinamento futuro. A lição principal. Entender a biologia e a biomecânica por trás de tudo isso é o máximo, mas vamos trazer isso para a vida real e para a beira da quadra. A grande sacada de todo esse estudo é que aquele treino de prateleira, onde todo mundo faz a exata mesma série de exercícios, está com os dias contados. Ao alavancar esses insights do aprendizado de máquina, a construção de treinos se torna algo cirúrgico e super individualizado. Pensa bem, se a gente sabe que um atleta se encaixa no perfil de esforço moderado por causa do seu estirão de crescimento e biotipo, não dá simplesmente para jogar mais peso nele. A carga precisa ser adaptada para proteger as articulações e focar em eficiência de movimento, mitigando os riscos de lesão e buscando o pico de performance de um jeito muito mais inteligente. E isso nos deixa com a reflexão final, que é de explodir a cabeça. É de cair o queixo ver como um modelo matemático consegue traduzir suor e cansaço em dados puros, transformando testes simples em um mapa do tesouro para o rendimento humano. Se algoritmos já estão desvendando os segredos metabólicos no complexo e ágil mundo do badminton juvenil, quais outros limites do desempenho humano nós poderemos conquistar no futuro com a ajuda dos dados? É a fusão perfeita entre a máquina e a biologia, e a verdade é que nós mal começamos a arranhar a superfície. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise de hoje. Até a próxima!